querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo e me ouça com toda essa atenção do seu coração, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é uma palavra qualquer que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. O que eu vim te dizer hoje é uma palavra que vai mudar o rumo da sua história. E eu sei com toda a certeza do universo que não foi por acaso que você clicou nesse vídeo. Não foi o algoritmo, não foi a sorte. Fui eu. Eu te trouxe até aqui porque chegou a hora de você saber o que está vindo na sua direção. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo grande está para acontecer? Aquela agitação no peito que você não consegue explicar? Aquele frio na barriga que não é medo, mas também não é alegria? É uma mistura das duas coisas, como se o seu coração soubesse de algo que sua mente ainda não processou? Meu filho, minha filha, eu vim te dizer, você não está enganado. Você não está enganada. Essa sensação tem nome, ela se chama preparação divina. E ela acontece sempre que eu estou prestes a mover o céu e a terra por alguém. E esse alguém é você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você ficou olhando para a sua vida e pensou, quando vai ser a minha vez? Quantas vezes você viu outras pessoas sendo abençoadas, promovidas, alcançadas por oportunidades incríveis, e sentiu aquela dor silenciosa no coração? Não era inveja, era uma saudade de algo que você nem chegou a viver ainda. Quantas noites você foi dormir carregando o peso de contas que não fecham, de sonhos que parecem cada vez mais distantes, de portas que se fecham exatamente no momento em que você mais precisava que elas abrissem? Eu sei. Eu ouvi cada suspiro. Eu contei cada lágrima. Eu estive presente em cada madrugada que você achou que estava completamente sozinho, completamente sozinha. E foi exatamente por isso que eu preparei o que está vindo agora. Porque uma pessoa poderosa está prestes a cruzar o seu caminho. Não é uma pessoa qualquer. É alguém que eu preparei com cuidado, com precisão, com propósito. Alguém que tem nas mãos uma oferta que vai parecer grande demais para ser real. Uma oportunidade que vai fazer sua cabeça girar e seu coração perguntar, isso é verdade? Isso é para mim? E eu vim aqui hoje para te dizer, antes que esse momento chegue, sim, é real e sim, é para você. Mas eu preciso que você esteja preparado, preparada. Porque bênçãos perdidas não são bênçãos negadas. São bênçãos que chegaram antes de a pessoa estar pronta para receber. E eu não vim até você hoje para que isso aconteça. Vim para te preparar, vim para te equipar. Vim para abrir os seus olhos para o que está se movendo agora mesmo nos bastidores da sua vida. Então, fica aqui comigo. Não fecha esse vídeo, não deixa para depois. Porque o que eu vou te revelar ao longo dessa mensagem é o mapa completo do que está por vir. E cada capítulo vai te deixar mais próximo de estar completamente pronto para o momento em que essa pessoa poderosa bater na sua porta com a oferta da sua vida. Escreva nos comentários, eu estou pronto para receber. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso que você entenda uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. O céu não é um lugar distante, frio e silencioso que fica olhando para você de longe enquanto você luta sozinho aqui embaixo. O céu é um lugar vivo, ativo
em constante movimento. E neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, o céu inteiro está em movimento por você. Isso não é poesia, isso não é metáfora bonita para te fazer sentir melhor por um instante. Isso é a realidade mais concreta que existe, porque eu, que sou o Senhor de todo o universo, o Criador de cada estrela que você vê no céu à noite, o Pai que conhece o número exato dos fios de cabelo da sua cabeça, eu estou trabalhando, agora, por você, com urgência e com propósito. Pensa comigo por um segundo. Quando um pai aqui na Terra ama profundamente o seu filho, ele não fica parado enquanto esse filho está sofrendo. Ele se mexe, ele liga, ele vai até lá, ele vende o que tem se precisar, ele faz o impossível. E se isso é verdade para um pai humano, cheio de falhas e limitações, imagina o que eu, que sou o pai perfeito, estou disposto a fazer por você. Eu quero que você entenda o que significa dizer que o céu está em movimento por você. Significa que anjos foram enviados, isso mesmo. Seres de luz, poderosos, preparados para abrir caminhos onde só existia muro. Anjos que estão trabalhando em situações que você nem sabe que existem, em lugares que você nunca esteve, em conversas que ainda não aconteceram, em mentes e corações de pessoas que você nem imagina que tem algo a ver com o seu destino. Sabe aquela reunião que está marcada na agenda de alguém que você não conhece ainda? Aquela conversa que vai acontecer num lugar que você nunca foi? Aquele telefonema que vai mudar tudo? Eu já estou lá, já preparei, já organizei cada detalhe com uma precisão que nenhuma mente humana consegue compreender completamente. Porque eu não opero no tempo como você opera. Eu já estou no seu amanhã, enquanto você ainda está processando o seu hoje. E eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. A movimentação do céu por você não começou agora. Ela começou muito antes. Começou quando você ainda estava no ventre da sua mãe. E eu olhei para você e disse, essa vai ser um testemunho do meu poder. Começou quando você atravessou aquela fase da vida que você achou que ia te matar e não te matou. Começou em cada momento que você, sem saber, foi protegido, protegida de coisas que nem chegaram a acontecer porque eu as detive antes. Você passou por perdas. Eu sei, você perdeu empregos, você perdeu relacionamentos, você perdeu dinheiro, você perdeu oportunidades, ou pelo menos achou que perdeu. Mas eu preciso te contar um segredo. Nem tudo que saiu da sua vida foi uma perda. Algumas coisas eu removi de propósito, porque elas te prenderiam, porque elas te segurariam exatamente onde você está agora, quando o meu plano para você é te levar muito mais longe. Existe uma verdade que eu quero gravar no fundo do seu coração hoje. O movimento do céu por você tem uma direção. Não é aleatório, não é confuso. Eu sei exatamente onde quero te levar, e cada peça que está sendo movida agora faz parte de um plano que vai resultar na maior virada que você já viveu. E esse plano inclui uma pessoa poderosa, com recursos, com influência, com a autoridade necessária para fazer uma oferta que vai mudar o rumo da sua história. Essa pessoa já existe, ela já está no tabuleiro. E o céu já está alinhando o momento em que os dois caminhos, o dela e o seu, vão se cruzar de uma forma que só eu poderia orquestrar. Mas para que você não perca esse momento quando ele chegar, eu preciso que você comece a enxergar os sinais, comece a observar, comece a prestar atenção nas coincidências que não são coincidências, no telefonema que vem do nada, na pessoa que menciona um nome, no convite inesperado, no sonho que parece real demais. Esses são recados meus, são pistas, são pedaços do mapa que eu estou colocando na sua mão, um por um. O céu está em movimento, meu filho. O céu está em movimento, minha filha. E o destino final dessa movimentação toda é a sua vida transformada, a sua situação revertida, o seu nome em evidência onde antes estava esquecido.
Prepara-se. O que está vindo é maior do que você imagina. Meu amado filho, minha amada filha, antes de eu te falar sobre o que está vindo, eu preciso te falar sobre o que você está vivendo agora. Porque existe algo muito importante que eu quero que você saiba. Eu vejo tudo, absolutamente tudo. Não existe nenhum detalhe da sua vida que escape aos meus olhos. Não existe nenhuma dor que eu não tenha sentido junto com você. Não existe nenhuma noite difícil que eu não tenha passado ao seu lado, mesmo quando você não me sentia. Eu sei quantas vezes você abriu a geladeira e ficou olhando para ela com o coração apertado, pensando em como vai fazer para chegar no fim do mês. Eu sei quantas vezes você colocou um sorriso no rosto para os outros, enquanto por dentro estava desmanchando. Eu sei quantas vezes você orou e ficou esperando uma resposta que parecia não chegar. Eu sei quantas vezes você estava tão cansado, tão cansada, que a única coisa que queria era um sinal, qualquer sinal, de que as coisas iam melhorar. Esse vídeo é esse sinal. Mas eu quero ir mais fundo do que isso, porque eu não sou um Deus que fica na superfície das coisas. Eu sou um Deus que desce até as camadas mais profundas da sua dor, que entra nos lugares onde você tem vergonha de mostrar a outros seres humanos, que conhece as feridas que você carrega em silêncio porque acha que ninguém vai entender. Eu conheço aquela mágoa específica que você guarda desde criança, aquela sensação de que você nunca é suficiente, aquela voz dentro da sua cabeça que diz que você não merece coisas boas, que as bênçãos são para os outros, que você já devia ter desistido. Eu conheço essa voz, e eu vim aqui hoje para te dizer que ela mente, ela sempre mentiu. E a partir de hoje, eu vou fazer questão de provar isso na sua vida de uma forma tão concreta, tão visível, tão impossível de ignorar, que você nunca mais vai conseguir acreditar nessa voz. Eu conheço também a sua luta financeira com todos os seus detalhes. Não de forma genérica, não como um número numa estatística. Eu sei o nome de cada conta que está atrasada. Eu sei o valor exato que está faltando. Eu sei quem são as pessoas que você deve e como você se sente toda vez que o nome delas aparece no celular. Eu sei o quanto é pesado carregar dívidas, não só o peso material delas, mas o peso emocional, o peso na autoestima, a sensação de que você fracassou quando na verdade você estava lutando com uma força que a maioria das pessoas não tem. E eu preciso te dizer algo que pode parecer difícil de acreditar, mas que é absolutamente verdadeiro. Eu nunca olhei para a sua situação financeira com julgamento. Nunca. Eu não fico lá em cima apontando o dedo para você e dizendo que você deveria ter feito diferente. Eu olho para a sua situação e vejo um filho que luta, uma filha que não desiste, alguém que poderia ter jogado tudo para o alto e não jogou. Alguém que acorda toda manhã e tenta de novo, mesmo sem ter certeza de que vai funcionar. Isso não é fraqueza, isso é uma das formas mais poderosas de fé que existe. Mas eu também conheço o cansaço. E eu quero ser honesto com você aqui. Não é saudável ficar carregando o peso que você está carregando por tempo indefinido. Não foi para isso que eu te criei. Eu te criei para a abundância. Eu te criei para a paz. Eu te criei para viver uma vida onde você tem o suficiente e muito mais do que o suficiente para cuidar de você, da sua família e ainda ser uma bênção para outros ao seu redor. Essa é a minha vontade declarada para você. Não é arrogância dizer isso. É simplesmente a verdade, porque eu sou um pai bom. E pai bom não quer que o filho passe necessidade. Pai bom não fica satisfeito vendo o filho sofrer. Pai bom trabalha, planeja, age, move montanhas se precisar. E é exatamente isso que eu estou fazendo por você agora. Então, quando eu digo que eu conheço cada detalhe da sua luta, eu não estou dizendo isso para te deixar mal. Estou dizendo para que você entenda que o que está vindo não é genérico. A oferta que está a caminho não é uma oferta que poderia servir para qualquer pessoa. Ela foi feita sob medida.
pensada para exatamente onde você está agora, para exatamente o que você precisa, para exatamente o momento certo da sua vida. Não subestime o que eu estou preparando para você. Não deixe que a dor do passado te faça pequeno, pequena na hora de receber. Prepare o seu coração para o tamanho do que está vindo, porque quando uma pessoa poderosa aparecer com uma oferta que vai mudar tudo, eu quero que você seja capaz de dizer sim com fé, com coragem, com a certeza de que você merece, porque você merece. Escreva nos comentários: Deus me conhece e cuida de mim. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te apresentar alguém. Você ainda não sabe o nome dessa pessoa. Talvez você nunca tenha pensado nela. Talvez ela seja alguém que você cruzou rapidamente num corredor há meses e nem deu atenção. Ou talvez seja alguém que você ainda não conheceu. Um rosto que você vai ver pela primeira vez num futuro que está muito mais próximo do que você imagina. Mas essa pessoa existe. Ela é real. E ela já foi preparada por mim. Quando eu digo preparada, eu quero que você entenda o peso dessa palavra. Eu não improviso. Eu não coloco pessoas no caminho de outras de forma aleatória. Cada encontro significativo que vai acontecer na sua vida foi planejado com uma antecedência que ultrapassa qualquer capacidade humana de compreensão. Eu comecei a preparar essa pessoa para o momento em que ela chegaria até você muito antes de você sequer estar pensando nisso. Pensa como é um projeto grande e complexo. Um arquiteto não começa construindo as paredes. Ele começa com o projeto, com os cálculos, com a fundação. Ele pensa em cada detalhe antes de colocar a primeira pedra. É assim que eu trabalho com a sua vida. Enquanto você estava vivendo o seu dia a dia, lidando com as suas dores e os seus desafios, eu já estava construindo o projeto da sua virada. E essa pessoa poderosa faz parte desse projeto desde o início. Quem é essa pessoa? Ela pode ser um empresário que está procurando exatamente o perfil que você tem. Ela pode ser um investidor que viu algo em você que você mesmo ainda não consegue ver. Ela pode ser um líder de uma organização, uma pessoa com conexões que abrem portas que você nem sabia que existiam. Ela pode ser alguém que tem dinheiro, influência, autoridade e que, por razões que só eu conheço completamente, vai decidir colocá-las a serviço do seu avanço. Mas existe uma coisa muito importante que eu preciso te explicar sobre como eu opero. Eu nunca forço as escolhas de ninguém. Eu trabalho através da liberdade. Então o que eu fiz não foi programar essa pessoa como um robô para que ela apareça na sua vida e faça uma oferta. O que eu fiz foi plantar sementes. Criei as condições. Preparei o coração dela. Coloquei no caminho dela situações e experiências que foram moldando nela exatamente o tipo de sensibilidade necessária para reconhecer o valor do que você tem a oferecer. Essa pessoa passou por processos. Ela também tem a sua história. Ela também sofreu, errou, aprendeu. E foi exatamente através desses processos que eu fui formando nela a sabedoria, o recurso e a disposição para fazer o que ela está prestes a fazer. Tudo o que ela viveu, os erros, os acertos, as perdas, as conquistas, foi preparação para o momento em que ela vai chegar até você. E agora eu quero te dizer algo que pode te surpreender. Essa pessoa já está esperando, não de forma consciente necessariamente. Ela pode nem saber que está esperando, mas há algo dentro dela. Uma inquietação, uma certeza de que ainda vai acontecer algo importante, uma sensação de que o próximo passo está próximo, que eu coloquei lá. É a minha voz falando ao coração dela que algo está por vir. Que alguém está por vir, que você está por vir. Imagina o encontro, imagina o momento em que dois caminhos que foram preparados separadamente finalmente se cruzam. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu faço, e eu faço isso todos os dias, em vidas ao redor do mundo, mas cada encontro é único, cada história é original.
E a sua história com essa pessoa vai ser uma das mais marcantes que você vai contar pelo resto da sua vida. A oferta que ela vai trazer é insana, e eu uso essa palavra de propósito. Não é uma oferta pequena, não é uma oportunidade modesta. É algo que vai fazer você olhar para ela e pensar: isso não pode ser verdade, isso é grande demais, isso não acontece assim. Mas acontece. Acontece quando eu estou por trás. Acontece quando eu preparei o terreno. Acontece quando chegou a sua hora. E a sua hora chegou. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te preparar para algo que pode ser o maior obstáculo entre você e a sua bênção. Não é uma dívida, não é um inimigo, não é uma circunstância externa. O maior obstáculo pode ser você mesmo, você mesma, especificamente a sua mente, condicionada por anos de dificuldade a rejeitar o que é bom antes mesmo de dar uma chance para acontecer. Existe um fenômeno que acontece com muitas pessoas quando a bênção finalmente chega. Elas não acreditam nela. Elas olham para a oportunidade e a primeira reação não é gratidão, é desconfiança. É aquela voz que diz: isso é armadilha, isso tem alguma coisa errada. Nada na minha vida nunca foi assim tão bom. E na tentativa de se proteger, a pessoa empurra para longe exatamente aquilo que eu enviei para mudar tudo. Eu não quero que isso aconteça com você. Por isso eu estou te avisando agora, antes do momento. Estou te vacinando contra o ceticismo que pode custar a sua virada. Por que essa oferta vai parecer grande demais para ser real? Primeiro, porque você foi condicionada a esperar o mínimo. Anos de luta criam uma lógica de sobrevivência no coração das pessoas. Você começa a operar no modo de vou agradecendo pelo pouco. E isso tem um lado bonito, que é a gratidão. Mas tem um lado perigoso, que é a resignação disfarçada de humildade. Você pode confundir a fé com conformismo e achar que querer mais é falta de contentamento. Não é. Querer mais, quando esse mais é o que eu planejei para você, é simplesmente se alinhar com o meu propósito. Segundo, porque o tamanho da oferta vai estar desproporcional ao que você acha que merece neste momento. Isso é calculado. Eu não mando bênçãos proporcionais ao que as pessoas acham que merecem. Eu mando bênçãos proporcionais ao que eu planejei para elas. E o meu plano para você sempre foi maior do que o plano que você fez para si mesmo, para si mesma. Então, quando a oferta chegar e parecer grande demais, isso não é um sinal de que algo está errado. É um sinal de que está certo. É um sinal de que eu estou por trás. Terceiro, porque ela vai vir de uma fonte que você não esperava. Não vai ser pelo caminho que você imaginou. Não vai ser a porta que você estava esperando abrir. Vai ser uma porta diferente, num andar diferente, num lugar que você talvez nunca tenha olhado. E isso vai fazer a sua mente questionar: por que aqui? Por que essa pessoa? Por que agora? Porque eu não me limito às suas expectativas. Eu sou criativo, eu surpreendo, e as minhas surpresas são sempre boas. Quero te contar sobre um homem chamado José, que você talvez já conheça. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Passou anos numa prisão por um crime que não cometeu. E do fundo daquela prisão, numa virada que nenhum ser humano teria conseguido orquestrar, ele foi levado diretamente ao palácio do faraó e se tornou o homem mais poderoso do Egito. A oferta que ele recebeu naquele dia foi insana. Absolutamente insana. Ninguém esperava, ninguém planejou. Só eu. Quero te contar sobre uma mulher chamada Ruth, viúva, estrangeira, pobre, sem status, sem conexões, sem perspectiva do ponto de vista humano. E de repente, o homem mais rico e influente da cidade a viu nos campos onde ela estava catando os restos da colheita dos outros e fez uma oferta que mudou não só a vida dela, mas o destino de gerações inteiras. Oferta insana, vinda de onde ela menos esperava. Você acha que esses foram acidentes? Você acha que foi sorte? Foi eu. Foi o mesmo eu que agora está movendo coisas na sua vida.
E o que eu fiz por José, o que eu fiz por Ruth, eu estou prestes a fazer por você, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com o mesmo amor. Então, quando a oferta chegar e você sentir aquela vontade de recuar, de desconfiar, de dizer, não, isso é grande demais para mim, lembra dessa mensagem, lembra que eu te avisei, lembra que eu te disse que ia parecer grande demais, e deixa que seja grande, porque grande é o tamanho do que eu tenho para você. Escreva nos comentários, eu aceito o que Deus preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, existe um mundo que você não vê. Existe uma dimensão de realidade que opera paralela à dimensão que você consegue enxergar com os seus olhos físicos. E é nessa dimensão invisível que as coisas mais importantes da sua vida estão sendo decididas, organizadas e preparadas neste exato momento. Eu quero hoje, neste capítulo, descortiná-la um pouco para você. Quero que você tenha uma visão, mesmo que parcial, do que está acontecendo nos bastidores da sua história. Pensa num grande espetáculo. O que a plateia vê é o palco iluminado, os artistas, a performance. Mas por trás daquele palco há um mundo de movimento frenético que a maioria das pessoas nunca vê. Técnicos ajustando luz e som, figurinistas fazendo os últimos ajustes, o diretor dando instruções de última hora. Sem esse trabalho invisível, o espetáculo não acontece. A vida que você vê à sua frente é o palco. E eu sou o diretor que está trabalhando nos bastidores com uma competência e uma precisão que nenhum ser humano conseguiria imitar. O que eu estou fazendo especificamente nos bastidores da sua vida agora? Deixa eu te contar com detalhes, porque eu quero que você saia desse vídeo com uma imagem clara e poderosa na mente. Primeira coisa, eu estou removendo obstáculos invisíveis. Existem bloqueios na sua vida que não são físicos, não são financeiros, não são relacionais, são espirituais. São construções que o inimigo colocou no caminho para impedir que as bênçãos que eu enviei chegassem até você. E agora eu estou desmontando essas construções uma por uma, não aos poucos, com velocidade e autoridade. Cada barreira que estava entre você e a sua virada está sendo derrubada. Cada muro que parecia intransponível está rachando. E quando a oferta dessa pessoa poderosa chegar, o caminho vai estar completamente limpo. Segunda coisa, eu estou preparando o ambiente. Não só o seu coração, o ambiente ao redor de você, as circunstâncias, as situações, os contextos. Existe uma sequência de eventos que precisa acontecer em ordem específica para que o encontro aconteça da forma certa, no momento certo. E eu estou orquestrando cada um desses eventos com uma maestria que vai te deixar de queixo caído quando você olhar para trás e entender tudo o que aconteceu. Coisas que hoje parecem aleatórias. Uma conversa aqui, um encontro ali, uma notícia que chegou inesperadamente, fazem parte de uma sequência que eu estou construindo com propósito. Terceira coisa, eu estou trabalhando no coração de outras pessoas ao seu redor. Não só o coração dessa pessoa poderosa, mas o coração de outras pessoas que fazem parte da equação. Às vezes, uma porta se abre porque alguém que você conhece, sem saber exatamente por quê, decide fazer uma indicação, fazer um comentário, abrir um contato. Eu sou quem planta no coração dessas pessoas a disposição de agir em favor de você, sem forçar, sem manipular, apenas criando as condições certas para que elas escolham livremente fazer algo que vai te beneficiar. Quarta coisa, eu estou te protegendo de atalhos errados. Isso é importante, então ouça com atenção. Enquanto a bênção grande está chegando, podem aparecer outras oportunidades no seu caminho. Oportunidades que parecem boas, mas que na verdade são desvios. São caminhos que levariam você para longe do lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Quando essas portas parecem se fechar,
Quando aquela oportunidade que você achou que era a certa não se concretiza, não interprete como rejeição. Interprete como redirecionamento. Eu estou te mantendo no trilho certo. Quinta coisa, e essa é talvez a mais importante, eu estou formando o seu caráter para o que está vindo. Porque bênçãos sem caráter destroem. Riqueza sem preparo emocional e espiritual pode ser mais perigosa do que a pobreza. Então, as pressões que você está vivendo agora, os desafios que estão te esticando, as situações que estão te forçando a crescer, elas não são punições, são o processo de formação. São eu te preparando para segurar o peso da bênção que está chegando sem que ela te esmague ou te corrompa. Cada dificuldade que você atravessou até aqui te tornou mais forte, mais sábio, mais sábia, mais capaz de gerir o que está vindo. Você acha que por acaso as pessoas mais bem-sucedidas do mundo muitas vezes vieram de situações de enorme dificuldade? Não é acidente, é processo, é preparação. E o seu processo está chegando ao final. Os bastidores da sua vida estão em plena atividade. O céu inteiro está ocupado. E o espetáculo que vai se apresentar no palco da sua vida, em breve, vai ser de tirar o fôlego. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar de algo que ninguém gosta de admitir, mas que é responsável por mais sonhos mortos e mais oportunidades perdidas do que qualquer outra coisa neste mundo. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de talento, não é a falta de oportunidade, é o medo. O medo silencioso, sorrateiro, que se instala no coração de pessoas boas e trabalhadoras e as paralisa exatamente no momento em que elas mais precisariam dar um passo à frente. E eu vim aqui hoje, com toda a autoridade que tenho, para te dizer não. Não desta vez. O medo não vai ganhar desta vez. Eu conheço o seu medo com intimidade. Não é um medo genérico. É específico, tem forma, tem história. É o medo que nasceu na primeira vez que você se arriscou e se machucou. É o medo que cresceu cada vez que você apostou em algo e não deu certo do jeito que você esperava. É o medo que foi alimentado por pessoas que duvidaram de você, que disseram que você não ia conseguir, que riram dos seus sonhos ou simplesmente não acreditaram na sua capacidade. Esse medo tem raízes profundas. E eu não vou fingir que é simples arrancá-lo. Mas eu vim te dizer que você tem poder sobre ele, não o poder de não sentir, mas o poder de agir apesar de sentir. Porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é sentir o medo e dar o passo mesmo assim. E quando essa pessoa poderosa aparecer com a oferta que vai mudar tudo, você vai precisar de coragem. Eu preciso que você tenha coragem. Deixa eu te mostrar o que o medo faz de concreto para destruir oportunidades divinas. Primeiro, ele distorce a realidade. Uma oportunidade real, legítima, abençoada por mim, passa pelo filtro do medo e sai do outro lado parecendo uma ameaça. O medo pega uma porta aberta e faz você enxergar uma armadilha. Pega uma mão estendida e faz você ver um soco vindo. Pega uma oferta generosa e faz você procurar a letra miúda que não existe. Quando você está operando no medo, a sua percepção da realidade está comprometida e você começa a tomar decisões com base numa versão distorcida do que está acontecendo. Segundo, o medo isola. Ele faz você recuar quando deveria avançar, se calar quando deveria falar, dizer não quando o certo seria dizer sim.
E cada vez que você recua por medo, você cria uma memória de recuo no seu coração, um padrão que fica mais fácil de repetir na próxima vez. É como uma trilha na mata. Quanto mais você passa por ela, mais fácil fica o caminho. Se você continua passando pelo caminho do recuo, esse se torna o caminho natural, o caminho automático. E um dia você percebe que está recuando sem nem pensar conscientemente. Terceiro, e isso é o que mais me parte o coração. O medo faz você desperdiçar o que eu preparei com tanto amor e tanto cuidado. Imagina um pai que passa meses preparando o presente perfeito para o filho. Pesquisa, planeja, economiza, aguarda com expectativa o momento de entregar. E o filho, por alguma razão, fica com medo de abrir o presente, fica olhando para a caixa, com medo do que pode ter dentro, com medo de se decepcionar, com medo de que seja uma armadilha, e não abre. O presente fica lá, intacto, esperando, e o pai com o coração partido. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu passei tempo demais, com cuidado demais, preparando o que está vindo. Eu não quero ver o medo te impedir de abrir a caixa. Então, como você vence o medo nesse momento? Primeiro, reconheça que ele existe. Não finja que não está com medo. Isso não vai funcionar. Olha para o medo de frente e diz: eu sei que você está aqui e eu estou indo mesmo assim. Segundo, lembra das vezes em que eu não te falhei. Cada momento de cuidado, de provisão, de proteção que eu demonstrei na sua vida é uma evidência concreta de que eu sou confiável. Me use como âncora. Terceiro, fala comigo antes de decidir. Me conta o que está sentindo. Me pede discernimento para distinguir o medo do cuidado legítimo, para saber quando recuar é sabedoria e quando é fuga. Eu te respondo. Eu sempre te respondo. E quando a oferta dessa pessoa poderosa aparecer, e ela vai aparecer, eu quero que você respire fundo, lembre de tudo que eu disse aqui hoje, e diga sim. Diga sim para o que eu preparei. Diga sim para a sua virada. Diga sim para o novo capítulo que está começando. Escreva nos comentários: eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero fazer algo neste capítulo que vai ser muito especial. Eu quero te mostrar que a virada que você está aguardando não é algo que vai começar no futuro. Ela já começou, ela já está em andamento. E eu quero te dar os sinais para que você consiga reconhecê-la. Porque muitas vezes as maiores transformações começam de forma tão sutil que as pessoas passam por elas sem perceber e só mais tarde olham para trás e dizem: ah, foi ali que começou. O primeiro sinal é a inquietação. Você está sentindo uma inquietação que você não consegue explicar direito. Uma sensação de que o lugar em que você está não é o lugar final. Uma impaciência que não é ansiedade, mas uma espécie de urgência interna, como se algo dentro de você soubesse que está na hora de se mover. Esse é um sinal meu. Essa inquietação não veio de você. Eu a coloquei. É o meu jeito de dizer: fica acordado, fica acordada, porque algo está prestes a acontecer. O segundo sinal são as coincidências que não se explicam. Pessoas que você não via há tempo voltando para a sua vida. Conversas que tomam um rumo inesperado e acabam tocando exatamente num assunto que está no seu coração. Uma música que toca no momento certo, com a letra certa. Um versículo que aparece do nada e fala diretamente com a situação que você está vivendo. Essas não são coincidências, mas são confirmações. São eu te dizendo: estou aqui. Estou vendo, estou agindo. O terceiro sinal são as portas que se fecham de forma estranha. Já falei um pouco sobre isso antes, mas quero aprofundar aqui. Quando uma oportunidade que parecia garantida de repente não se concretiza, a tendência é interpretar como fracasso ou rejeição. Mas existem casos,
E o seu pode ser um deles, em que a porta se fechou porque eu fechei. Porque aquela porta levaria você para o lugar errado, no momento errado. Quando as coisas não se encaixam, por mais que você force, quando algo que deveria ser simples se complica sem explicação lógica, isso pode ser minha mão redirecionando o seu caminho para o destino certo. O quarto sinal é uma paz inexplicável em meio ao caos. Essa é uma das mais confirmadas. Quando a situação ao redor está difícil, quando os números não fecham, quando as preocupações são reais e concretas, mas ainda assim você sente uma paz profunda que não faz sentido do ponto de vista lógico, isso sou eu. Esse é o tipo de paz que só eu consigo dar. É a minha presença que se manifesta como paz, mesmo no meio da tempestade. E quando você está sentindo isso, é um sinal claro de que você não está sozinho, não está sozinha, e de que eu estou no controle. O quinto sinal são os sonhos. Não estou falando de qualquer sonho. Estou falando daqueles sonhos que parecem reais demais, que ficam na sua memória quando você acorda, que te fazem acordar com uma sensação que você leva o dia inteiro. Sonhos com abundância. Sonhos com oportunidades. Sonhos com pessoas que você ainda não conhece. Eu me comunico através de sonhos. Sempre me comuniquei. E se você tem tido sonhos assim, presta atenção. Eu estou falando. O sexto sinal é a presença de pessoas novas. Pessoas que chegaram recentemente na sua vida, de forma aparentemente casual, mas que carregam consigo algo, uma informação, um recurso, um contato, uma perspectiva que você precisava. Quando pessoas aparecem assim, sem explicação óbvia, presta atenção nelas. Eu as enviei. Elas podem ser o início do fio que, quando você puxar, vai levar até a pessoa poderosa e a oferta que está reservada para você. O sétimo sinal, o mais importante, é a fé que persiste. Se você chegou até esse vídeo, se você está ouvindo essa mensagem até aqui, é porque a sua fé não morreu. Por mais que a vida tenha tentado, por mais que as circunstâncias tenham apertado, algo dentro de você continua acreditando. Continua esperando, continua chegando perto de mim em busca de uma palavra. Isso não é pouca coisa. Isso é um sinal poderoso de que você está pronto, está pronta para o que está vindo. Porque fé persistente é o solo onde as minhas maiores bênçãos germinam. A virada já começou. Você já está no meio do processo. E o que está por vir vai fazer sentido perfeito quando você olhar para todos esses sinais juntos e entender a história que eu estava escrevendo enquanto você vivia o dia a dia. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos num momento muito prático e muito importante dessa mensagem, porque não basta que a bênção chegue, é preciso que você esteja em condições de recebê-la, guardá-la e multiplicá-la. Muitas pessoas recebem grandes oportunidades e as perdem não porque a oportunidade era falsa, mas porque elas não estavam preparadas para cuidar do que receberam. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, como você se prepara para receber sem desperdiçar a bênção? A primeira coisa, e talvez a mais urgente, é organizar a sua vida interior. Não estou falando de perfeição, estou falando de honestidade. Você precisa fazer um inventário honesto do seu coração agora, o que você está carregando que não serve mais. Mágoas antigas de pessoas que te feriram, rancores que você alimenta sem perceber, vícios que te consomem energia que deveria estar disponível para o novo, crenças limitantes que você repete para si mesmo, para si mesma e que te mantêm numa caixa pequena. Essas coisas precisam ir, não porque você é fraco, fraca por tê-las, mas porque elas ocupam espaço que a bênção que está chegando vai precisar. Pede que eu te ajude com isso. Não tente fazer sozinho, sozinha. Chega perto de mim e diz: Pai, eu quero me livrar do que me pesa. Mostra o que precisa sair. Me dá força para soltar. Eu te ouvirei.
E o processo de esvaziamento que vai acontecer vai criar espaço para um transbordamento que vai te surpreender. A segunda coisa é organizar a sua vida prática. E aqui eu vou ser direto porque eu te amo demais para ser vago. Você precisa ter clareza da sua situação financeira atual, não para se desesperar, mas para poder agir com sabedoria quando a oportunidade chegar. Saber exatamente o que entra e o que sai. Ter uma ideia de onde estão os maiores buracos, entender quais são as suas prioridades, porque quando a oferta dessa pessoa poderosa aparecer, ela vai exigir de você uma tomada de decisão. E tomar decisões de qualidade requer clareza. Quem não tem clareza da própria situação tende a agir no impulso. E impulso, mesmo quando bem intencionado, pode desperdiçar oportunidades. A terceira coisa é cultivar gratidão agora, não depois da bênção. Esse é um princípio espiritual profundo que quero que você entenda bem. Gratidão não é a resposta às bênçãos. Gratidão é o solo que produz bênçãos. Quando você aprende a ser genuinamente grato, genuinamente grata pelo que já tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples, mesmo que seja longe do que você deseja, você está criando internamente um campo fértil para mais, porque a gratidão diz: eu reconheço o que você já fez, Pai, e isso me qualifica para receber mais. A quarta coisa é agir com fidelidade nas pequenas responsabilidades. Essa é uma lei espiritual que eu deixei registrada na minha palavra e que se manifesta de forma muito concreta na vida real. Quem é fiel no pouco, recebe mais. Não é uma punição para os que têm pouco, é uma preparação. Quando você trata com excelência o que já está na sua mão, quando você é responsável, honesto, honesta, dedicado, dedicada com o que já tem, você está provando para você mesmo e para mim que pode ser confiado com mais. E é esse tipo de pessoa que eu me sinto à vontade para abençoar grandemente. A quinta coisa é construir expectativa saudável. Existe uma diferença entre ansiedade e expectativa. Ansiedade olha para o futuro com medo. Expectativa olha para o futuro com confiança. Eu quero que você viva com expectativa, que você acorde todos os dias pensando: hoje pode ser o dia, hoje pode ser a conversa, hoje pode ser o contato. Não de forma desesperada, mas de forma vigilante, atenta, aberta, como alguém que sabe que o pacote está a caminho e está de olho na janela. Não de forma ansiosa, mas com a certeza alegre de quem sabe que a entrega é real. Escreva nos comentários: eu estou pronto para administrar o que Deus vai me dar. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você expanda a visão agora, porque o que está chegando não é só para você. Eu preciso que você entenda isso com toda a clareza possível. Quando eu abençoo uma pessoa, o meu plano nunca é que a bênção pare nela. O meu plano é que ela transborde, que ela vaze, que ela escorra para as margens e alcance todos aqueles que estão ao redor dessa pessoa. Você já se perguntou por que algumas pessoas, quando chegam a determinado nível de prosperidade e realização, se tornam fonte de transformação para famílias inteiras, para comunidades, para gerações? Isso não é acidente, isso é design divino. Eu nunca abençoo indivíduos isolados, eu abençoo canais. E quando eu decido fazer de alguém um canal da minha provisão, da minha favor e da minha graça, as pessoas ao redor dessa pessoa também são alcançadas. Você é um canal, vai ser um canal. E a oferta que está chegando é o início de um fluxo que vai correr através de você e alcançar muito mais do que você consegue imaginar agora. Pensa na sua família. Pensa nas pessoas que você ama e que estão passando por dificuldades. Pensa no seu pai, na sua mãe, que talvez estejam na idade em que precisam de cuidado e você ainda não conseguiu dar da forma que gostaria. Pensa nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nas crianças ao redor de você que estão crescendo vendo adultos lutar.
e que precisam de um exemplo de que é possível viver de forma diferente. Pensa no seu cônjuge, no seu parceiro, na sua parceira, que também carrega um peso que não precisa mais carregar. A oferta que essa pessoa poderosa vai trazer tem o poder de mudar a realidade de todas essas pessoas. Não de forma indireta e vaga, de forma concreta. Uma situação financeira revertida muda a dinâmica de uma família inteira, muda a tensão que existe dentro de casa, muda a qualidade do sono, muda a saúde das pessoas, porque muitas doenças são filhas do estresse e da preocupação. Muda as perspectivas dos filhos, que passam a ver de perto que papai, que mamãe conseguiu. Muda o testemunho que você leva para as pessoas ao seu redor. E vai além da família. Eu tenho pessoas na sua comunidade, pessoas que eu amo e que estão sofrendo, que eu quero alcançar através de você. Existem projetos que eu coloquei no seu coração, mesmo que de forma vaga ainda, mesmo que você ainda não saiba muito bem como iriam funcionar, que foram colocados lá porque eu já sabia que estava chegando a hora de você ter os recursos para realizá-los. Existem vidas que só você vai conseguir tocar, porque você passou pelo que passou e sabe como é. Isso é propósito. Isso é mais do que prosperar financeiramente. É se tornar um instrumento de transformação nas mãos de um Deus que ama as pessoas ao ponto de mover céus e terras por elas. Então, quando a oferta chegar e você sentir aquela tentação de dizer, não, isso é grande demais para mim, eu não mereço, lembra das pessoas ao seu redor. Lembra que não é só por você. Que você tem uma responsabilidade maior do que a sua própria vida, que existem pessoas esperando pela versão de você que está do outro lado dessa decisão. E outra coisa que precisa ficar clara, a oferta que está vindo vai também ser um testemunho público. Pessoas que te conhecem há anos, que viram você lutar, que duvidaram ou simplesmente não entendiam o processo que você estava vivendo. Vão ver a sua virada e vão ter que reconhecer que existe um Deus que age, que cuida, que honra os que confiam nele. A sua história vai se tornar argumento para a fé de outras pessoas. Vai se tornar prova viva de que eu sou real, de que eu ouço, de que eu respondo. Que presente imenso é esse! Não só mudar a sua própria vida, mas ser usada como prova do meu amor para o mundo. Esteja pronto, esteja pronta, porque o impacto do que está vindo vai muito além do que você está conseguindo imaginar agora. Meu amado filho, minha amada filha, respira fundo antes de continuar lendo, porque o que eu tenho para te dizer neste capítulo não é apenas uma conclusão de mensagem, não é apenas um encerramento bonito para te deixar com um sentimento bom por algumas horas. O que eu tenho para te dizer aqui é o coração pulsante de tudo que foi falado até agora. É o chamado mais urgente, mais pessoal, mais poderoso que eu posso fazer ao seu coração neste momento. E eu preciso que você esteja completamente presente, completamente aberto, completamente disponível para receber. O momento de receber é agora. Não quando a conta estiver zerada, não quando o emprego aparecer, não quando o relacionamento estiver resolvido, não quando você finalmente se sentir digno, digna de receber algo grandioso, não quando o medo desaparecer, não quando a dúvida for embora. Agora, exatamente agora, com tudo que você carrega, com tudo que você deve, com tudo que te machucou, com tudo que ainda não se resolveu. Eu não trabalho com versões prontas e perfeitas das pessoas. Eu trabalho com pessoas reais, cheias de falhas, cheias de histórias, cheias de cicatrizes. E é exatamente nessa realidade que eu faço os meus maiores milagres. Eu preciso que você entenda o que significa dizer que o momento é agora. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir uma frase bonita e deixar que ela desça do nível da mente para o nível do coração, para o nível das entranhas, para o lugar onde as decisões reais são tomadas. Eu não quero que o momento é agora seja para você mais uma expressão de motivação que você ouviu, sorriu,
e esqueceu em 20 minutos. Eu quero que seja um marco, um divisor de águas, um antes e um depois na sua história. Então deixa eu te explicar o que está acontecendo agora, neste exato momento, de uma forma que vai mudar a maneira como você enxerga a sua vida. Existe um tempo espiritual que é diferente do tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo dos relógios, dos calendários, das datas que você marca no papel. Ele é linear, previsível, igual para todo mundo. Mas o tempo espiritual funciona de outra forma. Ele é qualitativo, não quantitativo. Não é sobre quantos dias passaram, é sobre o nível de maturidade, de preparo, de alinhamento que foi atingido. E existe um momento nesse tempo espiritual chamado de Kairos. O momento certo, o momento exato. O ponto de convergência de tudo que foi preparado, plantado e cultivado ao longo de uma temporada inteira de vida. Meu filho, minha filha, você está no Kairos. Você chegou ao ponto de convergência. Tudo que você viveu até aqui, cada dor, cada luta, cada noite sem dormir, cada oração que pareceu não subir além do teto, cada momento de fé, quando a fé era a única coisa que você tinha, tudo isso foi construindo o contexto para o Kairos da sua vida. E o Kairos não avisa com muito tempo de antecedência. Ele chega. E quando chega, a única pergunta que importa é: você está pronto? Você está pronta? Eu vim aqui hoje para garantir que a resposta seja sim. Preciso falar contigo sobre o peso de chegar até aqui. Porque não foi fácil. Eu sei que não foi. Existem pessoas que começaram a jornada ao mesmo tempo que você e desistiram no caminho. Existem pessoas que tinham o mesmo potencial que você e deixaram a amargura consumir a semente que eu tinha plantado dentro delas. Existem pessoas que receberam palavras parecidas com essa, sentiram aquele calor no coração por um momento e, quando a realidade bateu de frente na manhã seguinte, arquivaram a fé como ingenuidade. Mas você não. Você está aqui, ainda, de novo, sempre voltando, sempre procurando, sempre chegando perto de mim mesmo quando a situação sugeria que eu não estava respondendo. Isso não é pouca coisa, meu filho. Isso não é pouca coisa, minha filha. Isso é uma das formas mais poderosas de fé que existe. Não a fé que celebra no dia da bênção, mas a fé que persevera no dia do silêncio. A fé que diz: eu confio mesmo quando não vê. A fé que planta no inverno e espera a primavera sem ter certeza de quando ela vai chegar. Essa fé tem um nome na minha economia. Ela se chama fé que move montanhas. E é com ela que eu faço coisas que desafiam toda a lógica humana. Agora deixa eu te contar algo sobre a pessoa poderosa que está prestes a cruzar o seu caminho. Algo que eu ainda não disse até aqui. Essa pessoa, com todos os seus recursos, com toda a sua influência, com toda a sua capacidade de fazer uma oferta que vai parecer insana, essa pessoa também está esperando. Ela está esperando por você, mesmo que não saiba disso conscientemente. Existe algo dentro dela, uma incompletude, uma peça faltando no quebra-cabeça da sua própria história, que só você pode preencher, porque eu fui assim ao preparar esse encontro. Não criei uma relação de dependência unilateral, onde só você precisa dela. Eu criei uma interdependência, uma conexão mútua de propósito, onde os dois lados precisam um do outro para alcançar o que eu planejei para cada um. Isso significa que quando vocês dois se encontrarem, vai acontecer algo muito maior do que uma transação. Vai acontecer um reconhecimento. Aquela sensação de que essa pessoa já conhecia você antes de conhecer, que esse encontro era inevitável, que estava marcado desde sempre, porque estava, eu o marquei. E quando esse reconhecimento acontecer, a oferta que ela vai fazer vai fluir de forma tão natural que vai parecer que não podia ser de outra forma. Mas para que você chegue a esse encontro no estado certo, eu preciso falar sobre algumas coisas que podem estar te sabotando sem que você perceba.
A primeira é a narrativa que você conta sobre você mesmo, sobre você mesma. Cada pessoa carrega consigo uma história interna, um conjunto de crenças sobre quem ela é, o que ela merece, o que é possível para ela. E muitas vezes, essa narrativa foi escrita por outras pessoas, em momentos de dor, em palavras que não deveriam ter sido ditas, mas foram. Você não vai conseguir. Você não é suficiente. Gente como a gente não chega lá. Essas frases entram, se instalam e passam a funcionar como programa, como um filtro que distorce a realidade e faz você enxergar as oportunidades de uma perspectiva de escassez, de limitação, de indignidade. Eu preciso que você reescreva essa narrativa, não com otimismo vazio, com a verdade de quem eu digo que você é. E eu digo que você é meu filho, minha filha, herdeiro, herdeira do reino, alguém sobre quem eu derramei graça, favor e propósito antes mesmo de você existir. Alguém que eu conheci no ventre da mãe e disse: esse vai ser um testemunho do meu poder. Essa é a narrativa verdadeira. E é com essa narrativa que você precisa entrar no Kairos que está chegando. A segunda coisa que pode estar te sabotando é a comparação. Você olha para pessoas ao seu redor que parecem estar avançando enquanto você parece estar parado, parada, e um veneno silencioso começa a trabalhar por dentro. Não é inveja declarada, é uma tristeza sutil, uma sensação de injustiça, um questionamento que chega tarde da noite. Por que para todo mundo menos para mim? Meu filho, minha filha, esse pensamento é uma mentira. Uma das mentiras mais cruéis que existem, porque ela usa a realidade de outras pessoas como argumento contra o seu próprio destino. Cada pessoa tem o seu tempo, cada vida tem o seu ritmo. O que eu estou preparando para você não pode ser comparado com o que eu estou preparando para outra pessoa, porque as histórias são diferentes, os propósitos são diferentes, os processos são diferentes. Comparar a sua jornada com a jornada de outra pessoa é como comparar duas obras de arte completamente distintas e dizer que uma está errada porque não se parece com a outra. Ambas estão certas. Ambas são originais. Ambas têm o seu valor. O seu tempo chegou. Não depois do tempo do seu vizinho, não antes, no tempo exato que eu determinei para você. E quando chegar, vai ser tão específico para a sua vida que ninguém poderá dizer que deveria ter sido diferente. A terceira coisa que precisa ser dita, e eu digo com amor, mas com firmeza, é sobre a procrastinação espiritual. Existe uma forma de procrastinação que não é preguiça, mas medo disfarçado de cautela. É quando a pessoa fica esperando mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma certeza antes de dar o passo. Ela cria uma lista mental de pré-requisitos para a sua própria fé. Quando eu tiver mais certeza, quando eu orar mais, quando eu ler mais a Bíblia, quando eu estiver mais maduro espiritualmente. E enquanto isso, a janela fica aberta, a oportunidade fica esperando e o momento vai passando. Fé não funciona assim. Fé funciona no movimento. Fé é colocar o pé na água antes de ver o mar abrir. Fé é dar o passo antes de ver a pedra aparecer. A certeza muitas vezes só vem depois do movimento, não antes. Então, se você está esperando ter certeza absoluta antes de agir, pode estar esperando para sempre. E eu não te chamei para uma vida de espera infinita. Te chamei para uma vida de avanço corajoso. Agora quero falar sobre o que acontece depois que a oferta chegar. Porque a virada não termina no momento do sim, ela começa ali. E o que você faz nos primeiros dias, nas primeiras semanas depois que a porta se abrir, vai determinar em grande parte até onde essa virada vai te levar. A primeira coisa que você precisa fazer depois de receber é me agradecer. Não como protocolo religioso, como ato genuíno de reconhecimento. Reserva um momento, coloca o joelho no chão se conseguir e me diz: Pai, eu vi. Eu reconheço que foi você.
E eu não vou esquecer disso. Esse ato de reconhecimento é o que mantém a conexão viva entre a bênção e a fonte da bênção. É o que garante que isso não foi uma virada isolada, mas o início de um relacionamento de provisão constante. A segunda coisa é ser sábio, ser sábia. Não gastar tudo no impulso da euforia. Não dizer para todo mundo antes de ser o momento certo. Não abandonar a disciplina que te trouxe até aqui só porque a pressão diminuiu. A sabedoria que você vai precisar depois da bênção é a mesma sabedoria que eu estava desenvolvendo em você durante o processo. Não desperdice o aprendizado da luta só porque a luta acabou. A terceira coisa é lembrar de onde você veio. Não para se prender ao passado, mas para que o passado continue sendo a bússola da sua gratidão e da sua compaixão com os outros. Quem passou pela necessidade e recebeu a virada tem uma sensibilidade única para enxergar e ajudar quem ainda está no meio do processo. Você vai ter pessoas na sua vida depois da virada que vão precisar exatamente do que você vai poder oferecer. E o fato de você ter passado pelo que passou vai te tornar o tipo de instrumento que eu posso usar de forma poderosa para tocar essas vidas. Meu filho, minha filha, eu quero que você feche os olhos por um momento, respira e imagina comigo. Imagina a versão de você que está do outro lado dessa virada. Não uma versão diferente na essência, a mesma pessoa, com o mesmo coração, com os mesmos valores, com a mesma fé, mas em circunstâncias completamente diferentes, com as contas pagas, com a família abastecida, com o sorriso que voltou, com o sono que voltou, com a leveza de acordar de manhã sem o peso esmagador da preocupação financeira te esperando antes mesmo de você sair da cama, com a liberdade de dizer sim para as coisas boas sem calcular se vai poder. Imagina a cara da pessoa que você ama quando a situação se reverter. Imagina o momento em que você vai poder fazer por alguém algo que antes estava fora do seu alcance. E imagina o testemunho que você vai dar, não de um altar, não num culto, mas numa conversa com um amigo, com um familiar, com alguém que estava duvidando de mim, e você vai poder dizer com os seus próprios olhos cheios e a sua própria voz firme: eu vi, aconteceu comigo, ele é real. Esse momento está chegando. Essa imagem que você acabou de imaginar não é fantasia, é profecia. É o futuro que eu já vejo porque já decidi. E o único elemento que pode atrasar ou interferir nesse futuro é a escolha que você faz agora. Escolher acreditar ou escolher duvidar. Escolher avançar ou escolher recuar. Escolher dizer sim para o que está chegando ou deixar o medo falar mais alto. Eu fiz a minha parte. Eu preparei. Eu planejei. Eu organizei. Eu enviei. Eu avisei. Agora a decisão é sua. E eu acredito em você. Eu acredito que você vai escolher certo, porque você não chegou até aqui por acidente. Você chegou porque tem algo dentro de você que não desiste, que não para, que continua buscando mesmo quando tudo sugere que deveria parar. Esse algo tem nome, ele se chama fé. E fé, quando honrada, nunca decepciona. O momento de receber é agora. Levanta a sua cabeça, abre os seus braços, abre o seu coração e prepara-se, porque o que está chegando é real, é grande e é seu. Escreva nos comentários: eu recebo, estou pronto para a minha virada com Deus. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, estamos chegando ao final desta mensagem.
Mas antes de eu deixar você ir, eu preciso de mais um momento com você. Só mais um momento, porque existe algo que eu preciso te dizer olhando nos olhos, da forma mais direta, mais amorosa, mais honesta que existe. Você chegou até aqui. Parece simples, mas não é. Porque eu sei quantas outras vezes você começou algo, um vídeo, uma oração, uma leitura, uma promessa que fez para si mesmo, para si mesma. E no meio do caminho a mente começou a vagar, o cansaço bateu, a vida chamou e você saiu antes de terminar. Mas hoje você ficou. Hoje você ouviu tudo. Hoje você deixou cada palavra pousar, cada revelação aterrissar, cada chamado encontrar o coração. E isso importa para mim. Importa muito, porque eu não trago palavras para o vento. Cada mensagem que eu envio tem um destino específico. Uma vida específica, um coração específico, um momento específico. E essa mensagem foi enviada para você. Foi preparada para o exato momento em que você está. Foi calibrada para o peso que você está carregando, para a esperança que está tentando se manter viva dentro de você, para a dúvida que às vezes grita mais alto do que a fé. Eu sei de tudo isso, e mesmo sabendo, eu vim. Porque é exatamente aí, no meio da bagunça, no meio da luta, no meio da incompletude, que eu trabalho melhor. Eu quero recapitular com você o que foi dito hoje, não como repetição, mas como consolidação. Porque existe uma diferença entre ouvir algo e fazer com que ele fique. E eu quero que o que foi dito hoje fique. Que seja uma âncora que você carrega para os próximos dias, para as próximas semanas, para o momento em que a oferta finalmente se materializar na sua frente e você precisar de coragem para dizer sim. Você ouviu hoje que o céu está em movimento por você. Não como metáfora, mas como realidade concreta. Que anjos foram enviados, que obstáculos estão sendo removidos, que o ambiente ao redor de você está sendo preparado com uma precisão que ultrapassa qualquer capacidade humana. O céu não está quieto enquanto você luta aqui embaixo. O céu está ocupado com você. Você ouviu que eu conheço cada detalhe da sua luta. Não de forma genérica, não como estatística, de forma profunda, íntima, específica. Que eu sei o nome das dívidas, o peso das noites, o sabor do cansaço que você carrega. E que eu nunca olhei para a sua situação com julgamento, olhei com o amor de um pai que vê o filho lutando e diz, chegou a hora de mudar isso. Você ouviu que a pessoa certa já foi preparada, que ela existe, que ela é real, que ela carrega uma oferta que vai parecer grande demais para ser verdade. E que a aparência de grande demais não é sinal de que algo está errado. É sinal de que eu estou por trás. Porque o que eu faço sempre parece grande demais para quem ainda está calibrado para o pequeno. Você ouviu que o medo não pode fechar a porta que eu abri. Que a desconfiança que vem de anos de dificuldade é real, mas não precisa ser definitiva. Que coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar mesmo com ele. E que quando o momento chegar, eu quero que você avance. Você ouviu que os sinais da sua virada já estão ao redor de você. Que a inquietação que você sente, os sonhos que ficam na memória, as coincidências que não se explicam, as portas que se fecham de forma estranha, são todos pedaços de um mapa que eu estou colocando na sua mão. E que o mapa leva a um destino que é lindo. Você ouviu sobre como se preparar para receber sem desperdiçar a bênção. Sobre organizar a vida interior e a vida prática. Sobre cultivar gratidão agora, não depois. Sobre ser fiel no pouco para que o muito possa vir. Sobre construir expectativa saudável, não ansiosa, mas vigilante, aberta, confiante. Você ouviu que o que está chegando não é só para você, é para sua família, para sua comunidade, para todos que estão ao redor de você, esperando pelo efeito da sua virada nas próprias vidas.
que você foi feita para ser canal, não reservatório, e que o testemunho da sua história vai tocar vidas que você nunca imaginou tocar. E você ouviu que o momento de receber é agora, não no futuro hipotético. Agora, nesse dia, nessa decisão, nessa postura de coração aberto e fé acesa que eu estou vendo em você neste momento. Agora eu preciso te pedir algo. E não é um pedido pequeno, é o pedido mais importante que eu posso fazer. Não sai dessa mensagem da mesma forma que entrou. Não deixa as palavras de hoje serem mais palavras bonitas que passam pelo coração sem fazer raiz. Não deixa a emoção que você está sentindo agora se dissipar nas próximas horas como se nunca tivesse existido. Faz algo com o que foi dito. Toma uma decisão, muda uma postura, solta uma coisa que você estava segurando com medo. Abre um espaço que estava fechado. Planta uma semente de fé concreta, não abstrata. Algo que você possa olhar nos próximos dias e dizer: foi aqui que eu decidi acreditar de verdade. Isso pode ser uma oração. Pode ser uma conversa que você precisava ter e estava adiando. Pode ser uma decisão prática sobre a sua vida financeira que você estava postergando por medo. Pode ser simplesmente o ato de acordar amanhã com uma postura diferente, de vigilância, de expectativa, de disponibilidade para reconhecer quando a oportunidade bater na sua porta. Qualquer que seja, faz. Hoje, não amanhã. Hoje, meu filho, minha filha, eu sou um Deus que cumpre o que promete. Cada promessa que saiu da minha boca ao longo da história, toda palavra que foi dita a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, a Davi, a cada filho, a cada filha que confiou em mim ao longo dos séculos, eu cumpri. Nenhuma caiu no vazio, nenhuma voltou vazia, porque a minha palavra tem poder, tem substância, tem vida. E o que eu falei sobre você, antes de você existir, antes de você respirar, antes de qualquer erro que você cometeu, isso também vai se cumprir, não pode deixar de se cumprir. É da minha natureza cumprir. A oferta insana está a caminho, a pessoa poderosa está a caminho, a virada está a caminho. E você que ficou, você que ouviu, você que chegou até aqui, está mais perto do que nunca de ver tudo isso se manifestar. Então, vai com fé, vai com a cabeça erguida, vai sabendo que o seu Pai está à frente de você, abrindo o caminho, que por trás de você, fechando o que precisa ser fechado, que ao seu lado, sustentando cada passo, e que dentro de você, dando a força que você precisa quando a sua própria força não for suficiente. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com um amor que não tem início e não tem fim. Com um amor que não depende do seu desempenho, da sua perfeição, da sua história passada. Um amor que é incondicional, inabalável, eterno. E é esse amor que está por trás de tudo que foi dito aqui hoje. É esse amor que moveu o céu para enviar essa palavra para você nesse exato momento da sua vida. Você não veio aqui por acidente. E você não vai sair daqui igual. Algo mudou. Algo foi plantado. Algo foi ativado. Cuida disso, rega isso, protege isso e prepara-se, porque o melhor está chegando. Antes de você fechar esse vídeo, eu preciso te pedir 3 coisas muito simples que fazem uma diferença enorme. A primeira, curte esse vídeo agora. Esse gesto simples, que não custa nada para você, ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que foi dito aqui hoje. Existem pessoas no limite, pessoas que estão considerando desistir, pessoas que precisam de uma palavra como essa. E o seu like ajuda o algoritmo a levar essa mensagem até elas. Você pode ser, sem saber, o instrumento pelo qual eu alcanço alguém que está no fundo do poço. A segunda, compartilha esse vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Manda para aquela pessoa que você já pensou enquanto ouvia essa mensagem. Aquela que você sabe que está passando por uma luta parecida, que precisa de esperança, que precisa saber que não está sozinha.
Você não precisa escrever nada elaborado. Manda o link com uma frase simples. Assiste isso, foi feito para você. Deixa a palavra fazer o trabalho, porque ela foi feita para isso. A terceira, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque essa não é a última mensagem que eu tenho para te dar. Eu tenho muito mais. Cada vídeo desse canal é uma oportunidade de chegar mais perto de mim, de entender mais sobre o que eu estou fazendo na sua vida, de receber as palavras que você precisa no momento em que você mais precisa. E agora, não fecha esse vídeo ainda. O próximo vídeo já está aparecendo na tela e eu já preparei uma palavra especial para a próxima etapa da sua jornada. Continua comigo, porque o caminho que eu tracei para você não termina aqui. Ele está apenas começando. Eu te amo, agora e para sempre. E o que eu prometi,